E aí, o que a gente vai ver na sequência são poucas coisas. Tinha aquele módulo que eu tinha falado que o nome era extra, com coisas aleatórias, mas depois eu percebi que, na verdade, ele tem várias coisas sobre desempenho e eficiência de modelos, que a gente vai dar uma olhada. Porque isso é importante, né? Dado que redes neurais são bem pesadas, é importante a gente tentar, de alguma forma, ser mais eficiente no treinamento e na aplicação desses modelos. A gente já chegou a ver aquela questão dos modelos, eu falei em outra aula, né, a questão de relação à acurácia, número de parâmetros, né, então não vou falar isso aqui de novo. Mas o que a gente vai ver são dois notebooks, não sei se vai dar tempo de ver os dois, né, mas um é com algumas questões de abordagem para melhorar a performance de redes neurais, e um outro é um exemplo de como que a gente consegue treinar uma rede neural em múltiplas GPUs, usando PyTorch mesmo puro, sem usar nenhuma biblioteca, e que a gente faz, né, para treinar em múltiplas GPUs. Mas em questão de performance, hoje em dia uma coisa que está bem popular, né, é a questão de você mudar a precisão numérica da sua rede, no processamento dos seus dados. Placas de vídeo, especialmente, elas são mais eficientes em float 16. Eu cheguei a mostrar aquela tabela, não sei se botei ela aqui ainda, não tem mais. Aquela tabela da NVIDIA, que mostrava que em float 16, na verdade, teoricamente, uma GPU consegue fazer o dobro de cálculos que em float 32. Ela consegue aproveitar, né, o mesmo registrador para dois valores. Mas, em teoria, o float 16 consegue ser mais rápido. E, em geral, é mesmo. E nesse notebook, só para mostrar essa questão, eu fiz alguns benchmarks de fazer multiplicação matricial em diferentes precisões, usando PyTorch. A ideia, né, eu criei uma classe que vai registrar o tempo usado pela GPU e a quantidade de memória que foi usada. A gente já viu lá no módulo sobre redes neurais de classificação, sobre como fazer o benchmarking, como medir tempo e memória de GPU. Você tem os objetos do PyTorch aqui específicos para medir tempo na GPU e uma forma específica também do PyTorch para medir a memória. Então, isso aqui só vai medir o tempo e a memória usados pela GPU. E aí eu tenho um benchmark aqui, que ele vai receber um certo tamanho de matriz, que ele vai fazer um produto matricial de duas matrizes, né? E medir quanto tempo e quanto de memória foi usado para essa multiplicação matricial. Então, ele vai dar uma semente que vai gerar duas matrizes aleatórias na GPU. Ele faz umas multiplicações matriciais que a gente chama de warm-up. A GPU, ela pode demorar um tempo, né, para, por exemplo, aumentar o clock, para fazer o seu processamento. Então, é útil você fazer um pré-processamento antes de medir o seu tempo real. Porque num treinamento real de uma rede, você vai ficar fazendo treinamento por um longo tempo, né, mas no início tende a ser um pouco mais lento. Então, você faz algumas modificações só para dar uma, de certa forma, aquecida na GPU. Aí você começa a medir o seu tempo de memória, faz N multiplicações matriciais e armazena aquilo, quanto demorou e quanto de memória usou para essas multiplicações. E eu também retorno a média do resultado aqui. Então, R é o resultado, pega o valor absoluto, tira a média e retorna o valor. Né? Então, vai ter o tempo, a memória e o valor. Então, esse é o benchmark. Aí, dá para fazer umas continhas aqui, né? Se a minha GPU tem 12 GB de memória, eu conto quantos valores eu consigo alocar em float 64, que vai ser a maior precisão que eu vou usar. Dando uma folguinha aqui, né? Então, eu faço 12 menos 2, no sentido de tentar alocar 10 GB de memória. E aí você tem a quantidade de bytes, a quantidade de bytes, que você tem 10 GB aqui no caso, né? E dividido por 8, você tem quantos valores em float 64 você consegue ter, porque float 64, cada valor usa 8 bytes, né? Isso é o número de valores, aí você divide por 2, porque vai ter duas matrizes, você vai multiplicar. Então, o formato da minha matriz é isso daqui, né? 512 linhas por número de valores dividido por 512. E a própria NVIDIA, ela diz que quando, eu não lembro se é uma das dimensões ou as duas dimensões dessa matriz são múltiplos cada vez maiores de 2, ou potências cada vez maiores de 2, a tendência é você ter um cálculo mais eficiente. Então, eu lembro de novo, não lembro se é uma dimensão ou todas,
acho que é só uma dimensão. Se você tem uma dimensão que é 64, ou 128, ou 128 vai tender a ser um pouco mais eficiente, que é mais paralelizável. Até um ponto que isso já não faz muita diferença, acho que é mais ou menos 256, 512 já não faz muita diferença para cima. Né? E isso é especialmente relevante em CUDA 11, se eu não me engano, que se a sua matriz não estiver alinhada, ela é bem menos eficiente, o produto matricial. Mas, se eu não me engano, a partir do CUDA 12, se a matriz não estiver alinhada, na verdade é feito um padding para que ela fique alinhada num tamanho, numa potência de 2, e aí não tem muita diferença no fim das contas. Mas, enfim, isso aqui é só para definir a maior matriz possível que a gente consegue multiplicar. Eu esqueci de mencionar, esse benchmark, o dado aleatório que eu estou gerando aqui é de um tipo específico, que eu vou mudar aqui, float 64, 32 ou 16. Então, aqui eu faço o benchmark, fazendo esse produto matricial em float 64, em float 32, em float 16, e a gente imprime o tempo e o uso de memória em cada precisão. O float 64 é muito mais demorado, certo? Porque GPUs realmente não são feitos para fazer cálculo em float 64. Mas a gente vê que em float 16, na verdade, ficou, curiosamente, até mais de quase 3 vezes. O float 32 foi quase 3 vezes mais lento do que o float 16, o produto matricial. Né? O uso de memória também, dada a precisão, né? Justamente o 32 usa metade de 64, o 16 usa metade de 32. E os valores a gente vê que eles diferem um pouco. E eu lembro, eu estou usando dados aleatórios como dada semente, e isso aqui tem variado um pouco, mas a tendência é o seu float 64 ser o mais preciso, 32 ser um pouco menos preciso, e o 16 o menos preciso entre todos. Né? Curiosamente, aqui no resultado, acho que até o float 16 ficou mais próximo do 64. Mas isso é por causa, acredito, do arredondamento ali dos dados aleatórios. Mas a tendência é, quanto mais precisão, mais preciso é o seu cálculo. Mas dá para ver, né? Não só o float 16 usa menos memória, naturalmente, como também o produto matricial, que é a operação fundamental em redes neurais, né? Camadas lineares de convolução, é bem mais rápido em float 16. Professor, mas, assim, é mais que realmente uma dúvida, queria saber a opinião pessoal sua, de que eu vejo recentemente muita NVIDIA fazendo propaganda de que, passaram a lei de Moore lá, porque não sei o que, não sei o que lá, que infinitas operações por segundo, só que daí você vai ver a pegadinha e é justamente isso, né? Eles estão cada vez mais diminuindo o float para ficar mais rápido as operações. Só que até que ponto isso realmente vale a pena a nível de resultado, assim? Ainda mais em GPU, né? Quanto mais operações vai tendo, não vai ficando ainda pior? Então, antes você tinha CPUs, né, cada vez com clocks maiores e tudo mais, até um ponto que saturou, né, você não conseguia mais aumentar o clock, e aí o pessoal começou a aumentar o número de cores, né, cores, threads, tudo mais, começou a usar outras técnicas para melhorar a performance, e aí você teve esse salto quando começou a usar a GPU, de poder de computação, né, em paralelo, e aí também as GPUs foram melhorando, mas até realmente, alguns, sei lá, uns 3 anos atrás, também eu acho que chegou a uma certa saturação, sabe? E aí o pessoal começou a usar justamente essas técnicas de precisão e tudo mais para tentar aumentar a quantidade de cálculo. Então, realmente, são meio que, não gambiarras, né? Mas são artefatos ali para a gente conseguir aumentar o poder de computação. E assim, é aquela coisa, né? Dado um hardware, o que você conseguir extrair dele é vantagem, certo? Porque você está aumentando o custo-benefício ali daquele hardware. Se você estava fazendo cálculo em 32 e em 16 você é 1,2 vezes mais rápido, é só um pouquinho mais rápido, você já está conseguindo ter um negócio mais rápido com o mesmo custo. Então, em muitas situações vale a pena. Né? Só tem essa questão que quanto menos, mais você reduz a precisão, mais instável fica o seu sistema. Né? Então, você tem que ser feita uma validação para ver se realmente ele tem capacidade de dar o resultado esperado naquela precisão. Mas, em geral, em inferência, é comum em float 16 você não ter tantos problemas.
O maior problema é durante o treinamento mesmo da rede. No Float 16 você pode ter alguns problemas. Entendi. É que, não sei, no começo do curso é sempre tão explícito, né? Ah, que a máquina não é 100% precisa, tem-se o erro ali, lá no fundo do ponto flutuante. Isso lá no Float 64, né, nos números cada vez maiores. E agora a tendência é diminuir a precisão, não sei, sempre causa um certo incômodo. Mas obrigado pela explicação. Assim, é sempre mais seguro usar o Float 32 mesmo, fazer e chegar ali no resultado que você quer, né? Ver até onde o seu sistema chega. Mas se você reduzir a precisão e ver que você está chegando nos mesmos resultados, né? Você tem mais eficiência e o mesmo resultado. Então é questão de analisar mesmo, caso a caso, né, se vale a pena ou não. E tem essa questão, então você consegue, em alguns casos, deixar mais eficiente. E existem algumas alternativas, né? Ou seja, aqui você está realmente só fazendo tudo em Float 64, ou 32, ou 16, mas existem alternativas que são intermediárias entre você usar Float 32 e 16. São duas alternativas principais. Uma, que é bem popular, é chamada de precisão mista, ou melhor, precisão mista, não, desculpa, AutoCast. A ideia de AutoCast, casting é de você justamente converter o tipo do dado, né? E o AutoCast é você usar um comando do PyTorch em que ele vai automaticamente, em operações que ele sabe que não há muita perda em fazer a operação em float 16, ele vai fazer aquela operação em float 16, e em operações que ele sabe que não é ideal usar float 16, é melhor usar float 32, ele vai usar float 32. Então, multiplicação matricial ele converte para float 16. Situações que ele não converte, eu não tenho certeza, mas lá, durante coisas como logaritmo, exponencial, talvez ele não converta. Então, e esse AutoCast é um contexto do PyTorch, um contexto do Python, né? Você cria esse contexto, AutoCast, com o tipo de dado que você quer, e aí você faz a sua operação normal, o treinamento do seu modelo, o que seja. E aí, tudo que tiver dentro desse contexto, quando o PyTorch identificar que aquela operação pode ser feita em menor precisão, ele vai fazendo aquela menor precisão. Então, é uma técnica bem popular que você não precisa mudar o seu código, certo? Você não precisa ir lá no código e mudar os tipos dos seus dados. Você só põe ali o seu... Digamos que você tem um modelo que faz uma inferência ali, um conjunto de dados. Você só põe esse AutoCast e verifica se o seu resultado continua sendo bom, ou mesmo do anterior, né? Então, não tem muita mudança de código. E tem uma outra técnica, é um outro tipo de dado específico chamado TensorFloat 32, TF32, que é o tipo usado, não sei se vocês já ouviram falar, né, se todo mundo já ouviu falar, que as GPUs hoje em dia elas estão vindo com os tais Tensor Cores. São cores da GPU feitos especificamente para operações com tensores. Isso só algumas GPUs têm, né, GPUs mais atuais. Os Tensor Cores, eles possibilitam fazer produtos matriciais de forma bem mais eficiente. Especificamente produtos matriciais, não são cores feitos para fazer produtos matriciais. E para usar isso, usando um PyTorch, né, você tem que usar esse comando aqui, setFloat32, Matmove Precision, para high. Por padrão, ele é highest. Quando você seta em high, ele vai converter os dados para TensorFloat 32. E aí, depois que você der esse comando, qualquer coisa que você fizer ali no seu script, ele vai aproveitar o Tensor Cores da GPU, que é um tipo de, justamente, TF32. Agora eu não lembro se ele tem um pouco menos de precisão depois da vírgula ou antes da vírgula, mas ele perde um pouco de precisão em algum momento ali. E fazendo também os benchmarks, né? Você vê que tanto o AutoCast quanto o TensorFloat 32 demoram mais ou menos 21, 22 segundos, milissegundos, na verdade. Enquanto que o Float 32 puro demorou 38, 16 puro demorou 11, né? Então, tanto com o AutoCast quanto o TensorFloat 32, eles ficam no meio termo ali, entre fazer em Float 16 puro e 32 puro. E no uso de memória, o AutoCast ele acaba usando mais memória que o Float 32, então isso é um possível problema. Na prática, ele costuma usar menos memória, na verdade, em redes neurais.
Mas para esse exemplo que eu fiz aqui, ele acabou usando mais memória, que isso pode acontecer, né? Por quê? Porque ele converteu a matriz, que era de 32, float de 32 para 16, para fazer o produto matricial. Então, ao invés de ele usar 5 GB, que é o float 32, né, ele vai criar uma nova matriz de float 16 e vai acabar usando 7 GB e meio de memória, que foi medido aqui. Então, às vezes, você pode acabar usando mais memória, usando o AutoCache, então isso pode ser um problema. Mas, como eu falei, na prática, em geral, acaba usando até menos memória. Porque as ativações intermediárias da rede, se você tem, por exemplo, várias convoluções de backnorm em sequência, todas vão ser feitas em float 16 e aí você vai acabar usando menos memória. E os resultados também são parecidos. Né? Enfim, são várias opções de mudar a precisão, mas aí, como eu falei, né, também seguindo a preocupação do Carlos, você tem que analisar se não está acontecendo algum problema, se não está perdendo, se a precisão não está sendo baixa demais para aquilo que você quer fazer. Né? Tem formato. Pode falar. Uma adição também, né? É que agora, além de tudo isso, tem a NPU também, que para mim até agora não faz sentido, porque foram atrás de desenvolver isso e nem entendo a diferença muito bem, não tá claro para mim, por que usar uma NPU em vez de uma NPU normal e tudo mais, que é as novas, né? Neural Processor Unit. Eu ainda não conheço sobre elas, não sei. Assim, se for para rede neural, é algo utilizado para fazer produto matricial. Né? Mas não sei como em termos de eficiência, elas são muito melhores do que as GPUs. Aí elas vão servir aí como sendo um auxiliar, né, para fazer algumas tarefas que dependem, são baseadas em inteligência artificial. Então, se vocês viram o anúncio da Microsoft com o Copilot novo que vai vir com a Microsoft com o Windows agora, né? Então, vai ser bem melhor utilizar a NPU para fazer toda a leitura, né, que você está usando no Windows, e gerar ali as informações, né, baseado em geração de texto, do que uma GPU. Porque a GPU vai usar muita energia para fazer a mesma tarefa. Uhum. Então é mais a questão de eficiência energética mesmo. Que ainda tem isso, né? O quanto de cálculo você consegue fazer por unidade ali de potência, né, de watts. Então, enfim, é um campo que está mudando rapidamente. Tem as TPUs do Google também. Acho que recentemente eles lançaram uma nova versão das TPUs também. Bom, e aí ainda existe um outro formato, o BFloat 16 também. Que aí eu nunca lembro, eu até imprimi aqui. Tem formatos que às vezes tem mais precisão depois da vírgula, outros tem mais precisão antes da vírgula, aí dependendo da sua aplicação, você pode precisar de mais precisão numa região ou na outra. Beleza. Tem mais algumas coisas para desse notebook, mas só, enfim, mencionando rapidamente algumas outras técnicas, né, de eficiência. Uma outra técnica de eficiência é você otimizar cópias da CPU para GPU, só da CPU para GPU, não o contrário, certo? Da GPU para CPU, só da CPU para GPU, que é usando memória não paginada. E a forma que você faz isso no PyTorch é todo tensor ele tem esse atributo in memory, que eu não lembro como funciona exatamente isso daqui, mas se eu não me engano você vai evitar que o sistema operacional tente pagiar a memória da CPU, memória RAM, para isso reduz a eficiência da cópia da memória da RAM para a GPU. Então, eu fiz um benchmark rapidinho aqui, quando você usa pin memory igual a false, ou pin memory igual a true, você gasta metade do tempo para fazer essa cópia. E os data loaders do PyTorch, eles têm um atributo específico, chamado pin memory, os data loaders. E quando eles são true, você usa essa técnica para fazer essas cópias mais rápidas. E realmente faz bastante diferença no momento de copiar os tensores da CPU para a GPU, que é a operação mais comum, né, durante o treinamento da rede, você copiar o seu batch da CPU para a GPU. Em geral, ao contrário, você não tem muita cópia, né, da GPU para a CPU. Só
o resultado ali da loss em geral. César, vou dar um adendo aí. Esses dias eu tive um erro, eu não lembro eu não lembro qual foi a função, mas tem alguma funcionalidade do PyTorch que não funciona com Pinned Memory e Mixed Precision lá. Se você estiver usando, dá problema. Então, É possível, porque com precisão mista ele tem que copiar os dados para converter para outro formato. Eu acho que era alguma coisa assim mesmo, né? Então você tem que alocar em outra região de memória, e aí talvez essa memória não é pinada, né? Não sei, talvez tenha um problema. Provavelmente foi isso mesmo. Se não me engano, era com um erro de que ele não estava conseguindo copiar alguma coisa mesmo. Aí é questão de... Aí começa a entrar nessa história, né, de otimização, começa a surgir alguns problemas, algumas dificuldades, né? E aí tem que ver se vale a pena ou não. No caso de memória, aqui, depende muito, né? Se a cópia da CPU para GPU for um tempo razoável do seu treinamento, vai mudar bastante, né? Vai deixar bem mais eficiente. Se não, não vai ter muita diferença. Então, coisas mais pontuais. Mas tem uma técnica que essa é bem usada na prática, que é uma técnica de você usar menos memória da GPU. Então, já mostrando o resultado aqui, uma ResNet 50 que usava 8.2 GB de memória, ela passa a usar 3.6 GB, usando o chamado Gradient Checkpoint de gradiente. A ideia do checkpoint de gradiente vai demorar um pouco para explicar, eu ainda queria falar dos projetos, mas acho que dá tempo. A ideia do checkpoint de gradiente, né, como a gente viu lá em umas aulas iniciais, né, a ideia do gráfico de computação, deixa eu usar o formato aqui, que senão meu desenho vai ficar bem mal feito. Quando você tem uma rede aqui, e aí você vai ter uma imagem de entrada nessa rede, né? Como os parâmetros dessa... Digamos que essa aqui é a sua imagem, essa aqui são as camadas da sua rede. Como os parâmetros da sua rede elas requerem gradientes, conforme a gente for passando as ativações pela rede, né, que são multiplicações matriciais, cada camada ela precisa salvar as ativações para depois calcular os gradientes. Então, cada camada ela vai ter as ativações salvas aqui. Né? Aqui eu vou na conta. Cada camada vai ter que salvar aqui ativações intermediárias. Que depois essa rede ela vai dar uma saída aqui, uma imagem de saída, em que você vai calcular a loss. E depois vai dar o backward, né? Então, você pega a imagem de saída, calcula a loss, dá o backward, e aí, para calcular os gradientes, vão ser usadas as ativações intermediárias, né? Porque lembrando, por exemplo, a saída aqui de uma camada, por exemplo, da terceira camada vai ser igual à entrada da segunda camada vezes um peso, certo? Então, para encontrar a derivada do A2 em relação ao A3, derivada do A3 em relação ao A2, na verdade, derivada do A3 em relação ao peso da rede, que é o que você quer, para achar o gradiente, isso aqui vai ser dado por A2. Então, as ativações intermediárias são necessárias para calcular o gradiente, e o modelo ele vai salvando essas ativações. Né? E isso é algo que dá bastante custo de memória, salvar essas ativações intermediárias. Então, a ideia do checkpoint de gradiente é você indicar uma região da sua rede em que você vai falar que você não quer salvar os gradientes daquela região. Então, você vai definir uma região aqui, por exemplo, essa parte aqui. Aqui você fala que não vai salvar os gradientes. E com isso, nessa região, eles não vão ser salvos. E aí, quando você tiver a sua saída da rede e calcular o Delson backward, as camadas que salvaram as ativações, vão usar elas normalmente. Quando chegar aqui no final do seu checkpoint, o que vai ser feito é que vai ser passado de novo
a entrada dessa camada por essa região, vão ser calculadas novamente as ativações intermediárias e para calcular os gradientes, certo? Acho que por esse desenho não ficou tão claro, porque você vai ter em geral mais camadas aqui no final. Mas no caso ali, por exemplo, ele tem que passar 3 vezes, né? Não, só uma vez. Assim, só Mas passa. esse aí não ia ter que salvar do mesmo jeito? Isso, não ficou tão claro porque eu preciso desenhar mais camadas aqui. Porque em geral, quando você tem mais camadas aqui, vou pôr bem mais aqui. Eita. Digamos que eu tenho isso e vou tirar essa primeira aqui. Vou esses 4 aqui. Então, tipicamente, né, se não tivesse checkpoint, o modelo ele quer salvar ativações intermediárias de todas as camadas, inclusive nessas 4 primeiras. Então, imagine, quando você estiver no forward do modelo, quando ele estiver passando aqui nas últimas camadas, né, isso aqui são 3 pontos. Quando ele estiver passando nas últimas camadas, também ele vai ficar salvando as ativações aqui. Ele vai salvar nas ativações intermediárias da maioria das camadas que precisem das ativações, né? E aí ele vai ter tudo isso salvo, né? Se você tiver o checkpoint, você não vai ter salvo isso e só vai ter salvo das intermediárias. Deixa eu dizer, em muita camada. Porque aí você vê que o número total de ativações que o modelo vai ter que salvar vai ser menor. Porque você não salvou aquelas iniciais, certo? E aí quando você der o backward, ele vai usar essas ativações. E aí que eu tava o ponto, conforme vai dando backward, o PyTorch ele vai removendo, desalocando as memórias que foram, as ativações que foram salvas. Então, depois que ele calcular o gradiente dessa camada, ele vai apagar essa ativação, calcular dessa camada ele vai apagar, e vai ir apagando durante o backpropagation. Ele vai apagando. E aí, quando ele chegar aqui, ele vai ver que ele não salvou essas ativações, então ele vai recalcular essas ativações de novo. Vai refazer as ativações, dando uma nova passagem pela rede, né, para essas camadas aqui. E aí vai continuar o backward a partir daqui, voltando para trás, até calcular todos os gradientes. Então você vê que se a gente faz isso, o maior uso de memória foi só nesse instante aqui, quando estava usando essas ativações das camadas finais aqui. Certo? Ficou claro? Então basicamente você, por exemplo, pode salvar, vamos falar que você põe um checkpoint na metade. Você salva 100%, metade de 50% de RAM, né? Potencialmente, mas você também tem, mas você gasta ali 50% de tempo a mais, né? Porque você vai ter que passar de novo. Fazer o... Assim, não é exatamente isso, né? Porque tem camadas que não salvam a ativação, tem camadas que usam mais ou menos memória, a questão do processamento também, algumas camadas são mais custosas, outras menos, né? Mas, em linhas gerais, seria isso, né? Você usa metade da memória e vai ter uns 50% a mais ali de computação. Só que a gente vai ver que isso, na verdade, esse tempo a mais de computação, justamente, dependendo das camadas, você não necessariamente vai aumentar tanto. O legal então é que se você usar isso, tecnicamente você pode treinar qualquer rede em qualquer computador, né? É só esperar anos, né? Esse treino. Isso, você pode, de forma bem natural, fazer esse balanço, né, entre uso de memória e tempo de processamento. E aí, só como exemplo aqui também, eu usei uma Rednet 50 e fiz um benchmark desse modelo, né, de um passo de treinamento. Então, eu tenho o otimizador, um batch aleatório aqui, faço um aquecimento ali. E aí, para N passos, aplico o modelo, calculo uma média, dá um backward, faz a otimização. Então, passo de treinamento do modelo, e aí eu meço o tempo e o uso de memória que teve. Então, no caso da GPU que eu estava usando aqui, é uma Rednet 50 com BSS de 96, demorou, e o N de 5 aqui, né, fez 5 vezes, eu acho. Demorou 955 milissegundos e usou 8.2 GB de memória. Sabe? E aí, se você quiser usar essa técnica de gradiente checkpoint, o PyTorch tem uma função específica chamada checkpoint, justamente.
E o que dá para fazer, justamente, você tem que gerar um checkpoint numa região do modelo. E uma forma que eu acho que fica bem interessante é você criar um novo modelo que vai adicionar checkpoints no modelo de entrada, no caso uma ResNet, né, ResNet 50. Então eu crio aqui um novo modelo, herdando da classe módulo. Eu vou receber como entrada minha rede neural. Né? E aí o que eu faço, lembrando que o forward da ResNet 50, a gente já olhou ela, né? Ela aplica essas camadas, né? Conv, betnorm, relu, maxpool, aí os 4 estágios e depois o average pool. Eu só divido essas camadas do modelo em 3 grupos diferentes, usando o sequential, né? Então eu vou ter esses 3 grupos diferentes. E eu fiz umas análises aqui, que é importante lembrar que o modelo de classificação, no começo você tem uma resolução maior, então ele usa mais memória, e no final você tem uma resolução menor, né? Então eu dividi de forma meio inigual, não igual aqui. O último grupo são quase 3 estágios inteiros. Né? E aí que você faz o forward desse modelo, você cria esse checkpoint nessas suas camadas. Então você fala que você vai querer criar um checkpoint nesse grupo, e você vai ter essa entrada X, e um checkpoint no grupo 2 com a entrada X também, que vai ser a saída da anterior. Né? E o grupo 3 não tem sentido fazer um checkpoint, porque é o último grupo, então vai ter que salvar ali para calcular o loss de qualquer forma. E o que o PyTorch vai fazer é isso, né? Ele vai ver que tem essa função checkpoint, ele vai aplicar essas camadas nessa entrada X, mas não vai salvar os gradientes, que vai gerar a saída, né? E aí, quando você der o backward, quando ele for calcular os gradientes, ele vai saber que essa região ela tem um checkpoint, então ele vai passar de novo essa entrada X por esse grupo 1, para poder calcular os gradientes. Né? E aí tem esse uso reentrant, que o PyTorch recentemente mudou a implementação do checkpoint e está como money por padrão isso aqui, mas ele recomenda deixar como falso, porque é menos eficiente usar uma outra implementação que eles tinham aqui no checkpoint. Mas o checkpoint é só isso. E aí, se você aplicar o seu modelo, eu fiz um benchmark aqui com o mesmo batch size, né? O uso de memória ficou menos da metade, que era 8.2, né? Ficou 7.2, né? 7.2. E o tempo, na verdade, não cresceu tanto, certo? Ele era 955 milissegundos, ficou 1124, 1125, na verdade. Então, cresceu um pouco tempo, mas usou bem menos memória. E o legal do checkpoint é que aí não tem questão de precisão, de o modelo estar sendo menos preciso, né, menos correto, é o mesmo modelo. Você só está recalculando ali as ativações intermediárias quando necessário. Então, é uma técnica bem bacana. Ok, pessoal? Ok. Legal, César. Bom, e uma última questão de eficiência, né? O PyTorch ele tem a função compile, que pode ser usado para tornar o modelo bem mais eficiente. A questão é que o PyTorch ele faz as coisas de modo dinâmico, né? Que eles chamam de eager mode. Quando você cria uma rede neural com várias camadas e aí aplica essa rede num dado, o que acontece é que cada operação que precisa ser feita na GPU, na CUDA, a CPU tem que mandar aquela operação para a GPU em sequência. E aí a GPU recebe esse comando, ok, aqui eu tenho que fazer uma convolução, depois um relu, depois um betnorm, depois outra convolução. A GPU recebe essa sequência de comandos. E aí processa, né, interpreta essa sequência, decodifica, né, as instruções, faz as instruções, executa as instruções. E isso tem um overhead, né, essa questão da comunicação entre a CPU e a GPU para falar de forma dinâmica o que ela tem que fazer. Então, para evitar isso, você pode compilar o seu modelo num grafo não é bem o gráfico de computação que a gente tinha, né, mas é um gráfico de operações que vão ser realizadas. E aí você vai ter um novo modelo em que aquela sequência de comandos que você tinha no seu modelo original vai virar, é como se virasse um único comando que vai ser mandado para a GPU e vai processar o seu dado de uma vez. Isso, em geral, melhora bastante também a performance, porque você vai diminuir esse overhead de comunicação entre CPU e GPU. Tem algumas limitações, que aí os seus dados eles não podem mudar de tamanho, ou se
como foi compilada a sequência de operações que você vai fazer, dependendo do que você mudar durante o seu processamento, isso vai dar erro, porque aquele grafo não foi compilado para aquelas operações que são um pouco diferentes. Né? Você também não pode usar muito bem hooks do PyTorch, que a gente não viu na disciplina, né? Mas você consegue acessar ativações intermediárias do modelo, mas se ele está compilado, às vezes você não consegue fazer isso. Tem alguns problemas, mas em geral, dado que você tem o modelo final, e aí só quer aplicar ele, ou fazer o treinamento dele, você pode compilar ele, para depois usar. Eu não deixei como uma célula executável isso aqui, porque por algum motivo o compile do PyTorch não está disponível no Python 3.12, só até o 3.11, não sei porquê. Mas, então dá erro se a gente tentar rodar isso aqui. Beleza, pessoal? O último notebook que a gente vai ver aqui de redes neurais vai ser sobre algumas questões de treinamento, de paralelização do treinamento numa rede, tanto na CPU, que vai ser uma coisa mais fácil, mais simples, quanto como que a gente faz para treinar uma rede neural em múltiplas GPUs. E começando com a questão do paralelismo na CPU mesmo, é muito comum, né? O pipeline padrão é esse, né? A gente lê os dados do disco, faz algum tipo de processamento nesses dados e aí envia os dados para a GPU, que vai aplicar a nossa rede neural e dar um resultado. E aí, então, tem essa comunicação entre CPU e GPU e elas realizam tarefas bem diferentes, certo? A CPU é responsável por alimentar a GPU com dados e a GPU é responsável por aplicar uma rede neural naqueles dados. Né? Então, em alguns casos, especialmente processamento de imagens, né, em texto isso em geral não é tanto problema, creio eu, mas em imagens é um problema maior. A CPU, em alguns casos, se torna um gargalo para a GPU, porque pode ser pesado esse pré-processamento, certo? Carregar dados do disco, existe uma parte de decodificação, se as imagens estão salvas em JPEG ou PNG, são formatos que são bem compactados, então é custoso você fazer a descompressão das imagens, e aí muitas vezes você tem aumento de dados, né, adicionar ruído, borrar a imagem, cortar, redimensionar, você tem vários pré-processamentos que você faz ali, e de repente você pode acabar deixando a GPU ociosa, enquanto o processador está lá fazendo esse pré-processamento. Mas usando PyTorch e outras bibliotecas também, né, a gente vai ver justamente específico do PyTorch, ele facilita bastante a gente paralelizar esse pré-processamento dos dados, esse preparo dos dados na CPU, usando o próprio data loader. O data loader, e aqui eu abri um script.py, em geral, no notebook, fazer multiprocessamento em Python dá vários problemas, a gente tentar fazer de forma interativa, por isso eu criei um script.py aqui, para não dar problema, .py. E o data loader do PyTorch, né, ele tem esse parâmetro no workers, que vai definir, quando eu estiver carregando os dados do disco, fazendo o meu próprio processamento, né, quantos processos paralelos eu vou criar para fazer esse processamento dos dados. E é literalmente isso, né? Quando a gente tiver ali o nosso... Aqui nesse script, explicando mais geral, né? Eu tenho um dataset, que é um dataset meio artificial, só para dar um exemplo, depois eu vou explicar ele. E aí eu tenho um data loader criado a partir desse dataset. E tem um loop aqui, que seria o que a gente tem no loop de treinamento, né? Para cada imagem ali num batch. Só que aqui eu só estou imprimindo o índice do batch e o batch em si. E o que acontece quando a gente tem esse parâmetro no workers igual a 3 aqui, quando o código chegar nesse loop aqui do data loader, o PyTorch automaticamente vai criar 3 processos e fazer esse loop separando os batches, um para cada processo. Então, cada processo na CPU vai carregar batches distintos que vão alimentar o modelo. E ele faz isso de forma bem automática, né? E só para a gente ver, então, né, no dataset, o que eu fiz aqui foi um dataset bem básico, ele vai receber uma lista de valores, e aí quando for pegar um item, o PyTorch ele tem uma função que a gente pode usar para retornar o ID do processo, do worker aí que está fazendo aquele carregamento dos dados, que é o getWorkerInfo, e eu pego essa informação e dentro do próprio dataset eu imprimo essa informação.
que é mais difícil imprimir fora do dataset. Então, eu estou imprimindo aqui. E se a gente chamar essa função main ali do nosso notebook, né? Então, eu chamo aqui como se fosse um treinamento numa rede. A gente vê, né, que quando o batch é 0, é impressa essa mensagem, né, que o índice 0... e o tamanho do meu batch aqui é 4. Eu estou usando. Então, eu tenho... Cada batch tem tamanho 4. Então, o índice 0 do meu dataset foi processado pelo worker 0, o 1 foi processado pelo worker 0, o 2 também pelo 0 e o 3 também pelo 0. Ou seja, o primeiro batch de 4 itens ali, ele foi lido pelo processo 0, de índice 0. E aí os próximos 4 índices, que é o próximo batch, né, 4, 5, 6, 7, eles são lidos pelo processo 1, worker 1 aqui no caso. E o próximo batch, batch 2, é o processo 2. E aí o batch 3 é de novo o processo 0, que leu, cada eram só 15 valores. Então aqui o processo 0 carregou de novo os dados e encerrou aquele loop. Certo? Então a gente consegue imprimir quem está fazendo o processamento. E é isso que acontece mesmo. Cada batch vai ser lido do disco, feito o pré-processamento dos dados por um processo distinto. E aí aquele dado é enviado para a GPU, para ela fazer a aplicação da rede neural. Ok, pessoal? Sim, César. Então, no data loader é útil usar aqui o número de workers similar ali ao número de cores, ou até de, bom, o número de cores da CPU, ou um a menos, né, para evitar que a CPU seja um gargalo da GPU. Por padrão é um só, né? Né, por padrão. Se a gente não colocar o valor aqui, acho que é none, não é zero, né? Porque o zero significa... No caso zero é isso, quer dizer, um processo só, né? É que, na verdade, é um pouco confuso, né? Que zero, ele realmente não vai fazer nada e vai só carregar os dados. Ele vai criar um processo e esse processo vai ser responsável por carregar esses dados. Ah, sim. Então, meio que tem uma certa diferença, mas na prática ele é igual. Com zero seria, eu posso estar errado, mas na thread principal, né? Isso, no main. É só a própria thread que está executando código, ela vai pegar e carregar os dados. Bom, e aí o data loader ele facilita bastante, né? É uma das grandes vantagens de usar o data loader e o dataset do PyTorch, que a gente não precisa se preocupar com essa questão do paralelismo da leitura dos dados. E, bom, é isso. A questão de CPU era só isso mesmo. E aí o que a gente vai ver é como treinar em múltiplas GPUs. Existem algumas bibliotecas que facilitam esse tipo de treinamento para a gente, né? Mas a gente vai ver um exemplo fazendo realmente as coisas na mão, só para tentar entender a ideia. E aí nesse notebook, como em geral é mais chatinho de achar um PC, né, com 2 GPUs para treinar, o próprio Google Colab não tem 2 GPUs também. Acho que de sistemas gratuitos, né, o único sistema que tem 2 GPUs é o do Kaggle, aquele site que tem várias competições de algoritmos e tal, né, o Kaggle. Ele tem uma máquina virtual lá que a gente consegue usar de graça, que tem 2 GPUs. Dá para fazer alguns testes. Mas para dar o exemplo nesse notebook, o que a gente vai fingir é que a nossa segunda GPU, na verdade, é uma CPU aqui. Então, o que eu vou definir aqui é um dispositivo zero, que seria CUDA zero. O PyTorch, né, a gente pode usar CUDA 0, 1, 2 ou 3, ou e assim por diante, para definir diferentes GPUs que estão na máquina. Então, o dispositivo 1 vai ser uma GPU mesmo, aqui no PC. O dispositivo 2, normalmente, ele seria uma outra GPU, só que eu vou usar a própria CPU para fingir aqui que é uma GPU, certo? E aí os códigos vão ser exatamente iguais. Se ao invés de uma CPU fosse tudo a 2, 1 aqui, a gente teria 2 GPUs. Porque não faz muito sentido, né? Tentar paralelizar o treinamento de uma rede, metade de uma GPU e metade de uma CPU. A CPU vai ser muito mais devagar, né? Mas é só para a gente rodar os códigos aqui. E se não for usar a CPU, é só pôr o CUDA 1, 2, 3 aqui. Ok? Então, o que a gente tem aqui é uma lista de dispositivos. Pode ter 2 ou mais dispositivos quando eu tiver acesso a mais GPU. Né? Então, a gente só vai assumir isso. Tem uma lista de diferentes dispositivos no meu sistema. Deixa eu executar aqui. E aí, a grande questão, aqui, a grande chave da coisa,
é que o PyTorch, ele é bem... para ele, você treinar em múltiplos dispositivos, você não tem que fazer muita coisa, na verdade. O que eu pus aqui é um exemplo. Digamos que a gente alocou um tensor no dispositivo 1 e vai querer calcular gradientes dele, certo? Então, a gente tem esse valor de tensor no dispositivo 1, que a gente vai querer calcular gradientes, e aí a gente manda ele para o dispositivo 2, multiplicando, por exemplo, por um valor, fazendo alguma conta ali. Então, x1 vai ter o resultado desse produto aqui, da multiplicação, e vai estar no dispositivo 2. E aí a gente pode pegar, por exemplo, multiplicar o x1 por 3, somar com 5, e pegar o resultado e mandar de volta para o dispositivo 1. Vai dar o x2, e aí o x2 a gente soma e manda de volta para o 2, vai ter o x3. Então, quando a gente der o x3.backward aqui, o PyTorch automaticamente vai propagar os gradientes entre dispositivos também. Ele já vai popular, especialmente o gradiente aqui do x0, tanto que eu imprimi aqui, né, x0.grad. Ele vai imprimir os gradientes daquele primeiro tensor, sendo que durante todas as computações a gente ficou passando aqui os resultados de um dispositivo para o outro, certo? Então, para o PyTorch, na hora de calcular gradientes, desde que ele saiba de qual dispositivo foi para onde, ele criou um grafo ali de computação e ele vai propagar corretamente os gradientes. Então, é bem simples só. A gente só tem que fazer essa lógica de ficar enviando os dados para o dispositivo que a gente quer. O resto ali, o gradiente, a otimização, vai ser simples. E isso tem uma implicação bem interessante, da gente poder só enviar os dados para o dispositivo. Eu consigo, dado uma rede neural que eu quero otimizar, por exemplo, se ela não couber numa GPU, eu consigo, na verdade, aplicar aquele modelo em mais de uma GPU. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um modelo, aqui tem esse exemplo, eu tenho um modelo aqui, e esse modelo vai receber 2 dispositivos aqui de entrada, por exemplo, pode ser 2 GPUs. O que eu posso fazer? Eu defino uma sequência de camadas aqui para simplificar, eu defini só uma camada bem básica, né? Mas poderia ter 100 camadas aqui. E essas camadas eu mando elas para o dispositivo 1. E aí eu defino uma outra sequência de camadas e mando elas para o dispositivo 2. Então eu vou ter um modelo, só que uma parte do modelo está numa GPU e a outra parte está em outra GPU. E na hora que esse modelo receber uma imagem de entrada, o que eu faço é, eu garanto que eu estou mandando essa imagem para o dispositivo 1 primeiro, né? Mando ela para o dispositivo 1. Aplico as camadas do conjunto aqui, o layers 1, que está no dispositivo 1. Pego o resultado, mando para o dispositivo 2. E aí aplico as camadas no dispositivo 2 e tenho o resultado. Né? Então, com isso, eu consigo criar meu modelo em 2 GPUs. Criar um tensor aleatório aí, só de exemplo, né? Aplicar o meu modelo e dar um backward. E eu consigo utilizar isso normalmente. Então, isso é extremamente vantajoso, certo? Imagina que a gente tem 2 GPUs de 12 GB de memória e o nosso modelo precisa de 20 GB de memória. Eu conseguiria, fazendo essa estratégia, rodar esse modelo em 2 GPUs, porque eu ponho metade do modelo numa GPU e a outra metade em outra. Né? Então, eu vou conseguir. Se meu modelo usa 20 GB de memória, eu consigo distribuir 10 GB para uma GPU e outros 10 GB para outra. Só vai ter esse custo adicional das cópias que eu estou fazendo, não no init, né, mas o custo adicional vai ser essas cópias, essa cópia especial que eu estou fazendo aqui, de uma GPU para outra. Ok? Sim, César. Ok. No caso, tem alguma coisa do PyTorch que faz essa distribuição sozinha? Não, né? Tipo, porque quem precisa fazer um negócio desse geralmente vai ter que escrever um software. Tem algumas causas no PyTorch que fazem isso. Tá. A gente vai ver, tem o Data Parallel e o Distributed Data Parallel. Então, tem algumas coisas que dá para fazer de forma automatizada. Assim, porque assim, é que eu imagino que se o cara trabalha, não sei, se trabalha por uma companhia, né, que tem bastante, que tem um rig de centenas de GPUs, eles têm pessoal para escrever software para isso. Né? Bem. E tem algumas bibliotecas bem poderosas, vou falar no final também, se você quiser treinar em 500 GPUs, por exemplo. Querer eu quero, mas eu não tenho.
E essa estratégia ela é mais raro, né? Mas ela pode ser útil até quando a gente tem GPUs distintas, certo? De repente eu tenho um modelo, eu tenho uma GPU de 12 GB e uma outra de 4 GB. E o meu modelo que eu quero treinar tem 14 GB. Eu posso pegar uma parte do modelo, mandar para uma GPU e, se for poucas camadas, né, essa GPU que é mais fraca, mas ela tem menos coisa para rodar. Então, de repente, eu mando 5 camadas para uma GPU e 50 para outra, que é mais potente. Então, eu posso ter isso. Que aí, é claro, fica bem mais complicado analisar se uma GPU vai gargalar ou a outra GPU, é mais chatinho, né? Mas é uma possibilidade também. E essa estratégia aqui, uma desvantagem dela, mas que dá para evitar, é que enquanto uma GPU estiver processando os dados, a outra vai ficar ociosa, certo? Então, enquanto essa GPU, aqui, né, nessa linha, ela estiver processando os dados, a outra vai estar ociosa ali esperando o resultado. E aí, quando o resultado for enviado para a outra, a primeira GPU também vai ficar parada ali esperando os dados. Mas dá para evitar isso? Qual que é a estratégia, né? O que a gente faz é, a primeira GPU processa um batch, e aí manda o resultado para a próxima, só que assim que essa GPU terminar de processar um batch, ela já começa a processar o próximo. Ela já pega o próximo batch. Então, você vai ter ali ao mesmo tempo, né, uma GPU processando o próximo batch e a outra GPU terminando de processar o batch anterior. Então, você tem, além de conseguir treinar um modelo que não caiba numa GPU, né, dividir ele em várias GPUs, em memória, questão de memória, você consegue também deixar mais eficiente o sistema, treinar mais rápido, porque você vai ter um paralelismo de 2 GPUs processando os dados ao mesmo tempo. Só que aí tem que fazer algumas coisas a mais no código, né? Não é muito difícil. Você pode... Aí, a única coisa é que você já não consegue mais só receber um batch aqui no modelo, você vai ter que receber, por exemplo, um conjunto de batches. E aí você manda um para uma GPU, quando terminar, manda para outra e já pega o próximo batch para essa. Então tem uma lógica um pouco mais complexa que a gente tem que fazer. Mas nesse notebook eu até pus um link aqui para um exemplo, se a gente quisesse fazer isso, para paralelizar realmente nas GPUs, fazendo essa estratégia. Ok? E essa estratégia, em alguns lugares, ela aparece chamada de model parallel, de paralelizar o modelo. Então, você tem um dado modelo em diferentes GPUs. Mas eu acho que hoje em dia até que é mais padrão chamar de paralelização de pipeline. Você tem um pipeline ali, que é o modelo, né, uma sequência de camadas que você quer rodar. E aí você paraleliza essa sequência em diferentes GPUs. O pessoal chama de paralelismo de pipeline. Ok? E é uma estratégia bem fácil de aplicar, né? Aí, uma outra estratégia que, de longe, é a mais usada, que é o chamado paralelismo de dados. Em inglês é Data Parallel. E tem uma classe do PyTorch justamente chamada Data Parallel específica para fazer esse paralelismo. Que, qual que é a ideia, né? Uma coisa importante, e a gente vai ver um exemplo bem complexo disso. Uma coisa importante que a gente já viu em outras aulas é que dentro de um loop de treinamento, né? Dentro do loop de treinamento, a gente tem lá um batch de imagens e um batch de targets, né? Aí a gente envia para a GPU nossas imagens e targets, aplica o nosso modelo, né, nessas imagens, aplica a função de loss e tudo mais, e aí dá um loss.backward, e depois um opt-in.step. Algo assim, certo? Então, para cada imagem, um certo data loader ali, target, aplica o modelo, dá um backward para calcular os gradientes, e aí atualiza os parâmetros do modelo. Esse é o padrão que a gente faz. Mas lembrando, né, que a gente chegou a ver lá no começo do curso, né, toda vez que a gente dá um backward, o PyTorch ele só soma os valores do gradiente. Tanto que por causa disso a gente tem que vir aqui e apagar. Apagar esses gradientes. Antes de dar um novo backward, porque ele só vai ficar somando. O PyTorch não apaga os valores de gradiente que ele já calculou. Então, isso quer dizer que, digamos que
eu tenho um batch aqui e esse batch não cabe na minha memória. Eu não consigo aplicar o meu modelo direto nesse batch. Ou seja, eu quero usar um tamanho de batch bem grande, mas eu não consigo. Isso tem alguns tipos de treinamento que você precisa ter um batch grande. Por exemplo, aprendizados auto-supervisionado. Aquele aprendizado que a gente viu que você faz um augmentation, um aumento de dados em 2 imagens e o modelo tem que calcular a distância entre as imagens. É comum o pessoal recomendar que você use um batch, por exemplo, de 4.000 e... Foi de 2 ali, 4.096, é isso? Geral maior que 4.000, que é um batch bem grande. Mas se você não consegue colocar um batch inteiro na memória da GPU, uma coisa que você pode fazer seria, que é equivalente a aplicar o modelo direto num dado batch, seria fazer algo desse tipo. Tem que pôr um zip aqui. Você faz isso. Então, se você tem um batch de imagem de target, né? E para cada imagem target naquele batch, você aplica o modelo e dá um backward. Então, dentro desse for, os valores de gradiente vão ser somados cada vez que um backward é dado. E aí, depois de aplicar o modelo e dar o backward em cada imagem, você vai lá e dá um step. Então, isso vai ser equivalente a aplicar o modelo em cada imagem separadamente, dando backward, ou aplicar o modelo num batch de uma vez. É equivalente. A questão da computação, né, só vai ser menos eficiente, porque aí você vai estar aplicando uma imagem por vez, ao invés de aproveitar ao máximo o paralelismo da GPU. Assim, só não vai ser totalmente equivalente por causa do batch norm, que a camada batch norm ela faz calcula estatísticas por batch, né? Então o batch norm teria que ir acumulando também as estatísticas que ela está calculando para ser totalmente equivalente, né? Mas a ideia geral é equivalente. Ok? Então, lembrando que o PyTorch ele vai somando os gradientes, você não precisa realmente calcular no batch tudo de uma vez. E aí a ideia do paralelismo de dados, o que é, né? Digamos que você vai processar um batch de 64 imagens e você tem 4 GPUs. O que você faz, e é por isso o nome é paralelismo de dados, você pega esse batch e divide em quatro partes, né? E manda cada parte para uma GPU diferente para processar. Então, de novo, você tem um batch de 64 imagens e 4 GPUs, então você manda 16 imagens para cada GPU, e aí cada GPU vai aplicar um modelo nos dados, vai calcular os gradientes, e aí esses gradientes vão ser agregados, vão ser somados entre as 4 GPUs para calcular o valor final. E aí você tem exatamente o gradiente que você calcularia se tivesse uma GPU sendo aplicada no batch de 64 imagens. Ok? Porque você pode, né, cada GPU calcular independentemente o gradiente para 16 imagens e depois somar para todas as imagens. Vai ser a mesma coisa fazer isso daqui, né? Certo? Tá clara a ideia? Que a gente vai ver a implementação, na verdade, disso, mas a ideia geral é essa. Sim, deu pra pegar legal. Ok. Então, para um batch muito grande é muito mais demorado. Oi? Para um batch grande é muito mais demorado fazer isso? Tipo de... com certeza, né? O que é mais demorado? Fazer desse jeito do que fazer o tensor inteiro na GPU. Com certeza é mais demorado, bem mais demorado. Né? Você diz fazer para cada imagem? Fazer o backward do tensor inteiro na GPU, né? Chamar, ou fazer para cada imagem, né? Tensor que eu digo tensor do batch, né? Vai ser bem... É para ser bem mais demorado, né? Porque você não vai aproveitar... Assim, a não ser que por algum motivo, por exemplo, uma imagem de muita alta resolução, você já esteja aproveitando todos os cores da GPU só para uma imagem, sabe? Aí, realmente, se você já com uma imagem já aproveita bem todos os cores, quando tiver um batch, ela não vai conseguir paralelizar para várias imagens. Então, você vai ter um custo igual, parecido. Mas, em geral, se ao invés de mandar 60, especialmente classificação, né? Porque tende a ser menos ativações. Se ao invés de mandar 64 mandar só uma, você vai só usar uma pequena parte ali dos cores da GPU. Então, ela vai ficar ociosa, na verdade. Beleza. E tem um pouco do overhead ali de ficar mandando novos dados para a GPU também. Isso é bastante, né? Aquele dia que a gente olhou lá, Sim. é o que mais pega, né?
E aí a gente vai ver a implementação dessa ideia de paralelismo de dados. Então a estratégia vai ser essa, tipo, dado um batch de imagens, em geral esse batch não cabe em uma só GPU, você quer usar um batch grande ali, ele não vai caber numa GPU. O que vai ser feito é dividir esse batch em N GPUs, e aí cada uma vai processar uma parte do batch e calcular os gradientes. Só que aí cada uma vai ter o gradiente calculado para aquele dado, né, para aquela parte do batch. Então o que você tem que fazer é pegar os gradientes que cada GPU calculou e mandar esses gradientes para uma única GPU que vai agregar os valores e depois mandar de volta para todas as GPUs o valor final dos gradientes. Então a ideia, primeiro, né, como mandar, dado um batch, mandar cada parte desse batch para uma GPU diferente. Essa função scatter aqui, ela vai receber um batch, que é o X aqui, um batch de imagem, e uma lista de dispositivos que vão processar esse batch. Então a gente tem o N aqui, que é o número de dispositivos, e aí o PyTorch ele tem uma função chamada chunk. Essa função chunk, dado um tensor, ele vai dividir a primeira dimensão desse tensor em N tensores distintos. A primeira dimensão, em geral, é o batch, né? Então, se eu tenho aqui um tensor, por exemplo, o tamanho 64 na primeira dimensão, ou seja, 64 imagens, e o N aqui for 4, ele vai criar uma lista de 4 tensores, onde cada tensor tem tamanho 16 na primeira dimensão. Ele separa em vários tensores, partes, né? Então, esse X aqui vai ser essa lista de N tensores, cada tensor é uma lista de N tensores. Hein? E aí o que a gente faz é, para cada um desses tensores, justamente, né, manda eles para o dispositivo respectivo, manda para a própria lista, que é a referência. Então, o que a gente vai ter aqui no final é uma lista de N tensores, onde cada tensor está num dispositivo diferente, numa GPU diferente. Ok? E aí tem até um exemplo aqui, né? Você tem essa lista de 2 dispositivos e um tensor aqui qualquer com dimensão 16. Eu dou um scatter nele. E se eu imprimir aqui, justamente vai ser... Eu tenho 2 tensores, cada um com 8 imagens no batch. E um está na GPU, né? Outro na CPU, que é o outro dispositivo que a gente está usando aqui. Então o scatter ele faz isso, né? Ele manda os dados para diferentes dispositivos. Ok? E é isso. Então, cada GPU vai ter uma parte dos dados. Aí elas vão aplicar a rede. Aí cada GPU vai ter uma cópia também do modelo. Essa é uma desvantagem desse método da Data Parallel. Cada GPU tem que ter uma cópia do modelo inteiro. É diferente daquele outro método que a gente viu antes, que um modelo a gente põe em várias GPUs, mas aqui o modelo ele tem que caber na GPU. Então, cada GPU vai ter uma cópia do modelo. E aí a gente vai mandar partes do batch para cada GPU, elas vão processar aquele batch, calcular os gradientes. E aí o que a gente vai ter que ter é uma outra função que vai fazer um reduce, que vai receber como entrada uma lista dos gradientes calculados por cada GPU e agregar esses valores, somar eles basicamente, para realmente calcular o gradiente final. Ok? Então esse grad shards aqui, ele é uma lista com os gradientes que foram calculados por cada GPU. Então esses gradientes estão em GPUs diferentes também, estão em dispositivos diferentes. E o que vai ser feito é isso, né? Para cada dispositivo indo de 1 até N, ou seja, excluindo 0 aqui, a gente pega e copia aquele gradiente para o dispositivo onde está o dispositivo 0. Então, esse aqui é o grad shards, no INC, to, o device de onde está o gradiente 0 aqui, o elemento 0 da lista, que é o dispositivo 0. Então, a gente copia o gradiente para o dispositivo 0, e aí faz uma soma aqui, pega o gradiente que o dispositivo 0 calculou e soma com o que foi calculado pelo outro dispositivo. E isso aqui, os 2 pontos aqui, é para fazer uma soma in place. Que a gente viu em algumas aulas, né, que tem essa questão de tomar cuidado, né, de não criar novas variáveis quando a gente não usa o in place. Então, a GPU, essencialmente, né, o dispositivo 0, ele vai receber os gradientes dos outros dispositivos, fazer essa soma,
E aí ele vai pegar e mandar o resultado final de volta para os dispositivos. Então a gente tem um outro loop aqui, em que a gente pega o gradiente do dispositivo 0, manda ele para outro dispositivo, e aí só armazena ali esse gradiente do outro dispositivo. Então, só como exemplo, né, digamos que esse X aqui, ele contém os gradientes que foram calculados em... Então, uma GPU calculou o valor 1 e a outra calculou o valor 2, por exemplo. Em geral, eles já vão estar em diferentes GPUs, certo? Mas eu dei um scatter aqui só para mandar eles para diferentes GPUs. E aí, o reduce, ele vai, na GPU, no dispositivo 0, ele vai pegar os dois valores e somar. E aí, cada dispositivo vai ficar com o valor 3 ali, que seria a soma dos valores calculados em cada dispositivo. Ok, pessoal? Sim, César. Tranquilo. Isso aqui são coisas de programação paralela, inclusive, né, de enviar os dados para diferentes processos, receber um processo, fazer um cálculo e aí enviar para todos os outros, tudo mais. Né? E aí o loop de treinamento, tendo aquelas duas funções, o loop de treinamento, né, eu criei um dataset só de aleatório, aqui, de exemplo simples, só para não ter que usar muito código, né, basicamente um tensor aqui, representando 10 batches, o batch size 16, e as imagens têm um canal, 224, 224. É como se isso aqui fosse o nosso dataset inteiro. E ter o target também, e aí eu criei uma lista aqui para simular um data load. É essencialmente um data load que vai dar batches ali para gente, dados aleatórios. Aí o treinamento em si é só essa função aqui. Ele vai receber um dado modelo, o data loader e a lista de dispositivos que a gente vai querer treinar. E aí essa função vai realizar esse treinamento em paralelo, usando essa técnica data parallel. Então, o que a gente faz? Primeiro, esse modelo está num dado dispositivo, né, ou nas próprias CPU. O que a gente faz aqui inicialmente é criar uma lista de cópias desse modelo, um em cada dispositivo. Então, a gente copia esse modelo e o deep copy, né, é uma função, existe um módulo específico do Python chamado copy. E o deep copy a gente tem que usar ele para copiar de forma hierárquica uma variável. Porque, em geral, por exemplo, uma lista de listas, se a gente só copia a lista, os elementos do segundo nível ali da lista, eles vão continuar sendo os mesmos. Então, em geral, a gente tem que dar um deep copy para realmente copiar totalmente todos os valores que a gente tem ali numa variável, no objeto do Python. A questão também é que o deep copy é usado para fazer cópia por referência, por valor, né? Que a maioria das cópias são feitas por referência em Python. Então, você poderia tentar copiar uma lista com 2 pontos, né? Só que se essa lista tiver outras listas, aí aquela sublista não vai ser copiada. Né? Os 2 pontos, então, é uma implementação por exemplo, do PyTorch, né, em tensores, para fazer uma cópia deep, quer dizer, cópia deep não, uma cópia por referência, mas... Uma cópia shallow. Só que a cópia é por referência, mas ela só funciona em um nível, né? Não funciona no subnível. Sabia. Então, por isso que o Python mesmo tem esse deep copy, se você quiser realmente copiar tudo, todo objeto. Então, você copia ele e aí manda para um dado dispositivo, e aí você faz isso para cada dispositivo, né? Então, você vai ter uma lista aqui do seu modelo copiado, um em cada dispositivo. Isso é interessante, né? Essa lista, então, vai ter esse modelo. Se você iterar sobre essa lista, vai iterar sobre cada modelo em cada dispositivo. E aí o que você faz aqui também é, para cada um desses modelos, você pega uma lista dos parâmetros dele, e aí você vai ter aqui os seus parâmetros, e o que você faz é criar uma lista, porque isso aqui vai ser uma lista de listas de parâmetros, e aí você pode abrir essa lista e criar realmente uma lista com todos os parâmetros de todos os seus modelos da GPU. E essa lista, um otimizador do PyTorch, ela aceita essa lista, porque naturalmente, né, ele vai ter os tensores ali nessa lista, que é quem ele vai otimizar, e aí uma parte desses tensores vai estar numa GPU, outra parte numa outra GPU, não vai ter comunicação entre eles. O otimizador só vai pegar lá o parâmetro, o gradiente dele e atualizar o parâmetro.
Então, dada a lista de todos os seus parâmetros, de todos os seus modelos, você consegue criar o seu otimizador com essa lista. Tá claro isso, pessoal? Uhum. Tranquilo. E aí o treinamento é bem... só vai ter uma parte aqui no final, que vai ser um pouco diferente. Mas, essencialmente, então, você tem lá para o número de épocas, para um batch, o XB aqui seria as suas imagens, seus targets, né? Você zera os gradientes, e aí você pode só escrever, né, o min.0grad, porque para cada parâmetro ele vai zerar lá os gradientes. Aí você pega o seu batch de imagens e target e dá um scatter neles. Então você vai ter aqui listas, né, com seus dados em cada GPU, partes do batch em cada GPU. E aí você faz um loop aqui para cada modelo e cada um desses dados na GPU, você aplica o modelo naquele dado, calcula a função de perda e dá um backward. Então aqui você vai ter os gradientes, cada GPU vai calcular gradientes de forma separada, vai aplicar um modelo nos dados, né, e calcular os gradientes de forma separada. Então você vai ter os gradientes estimados ali de forma independente para diferentes partes do batch na sua GPU. E aí tem o tipo de coisa que tem que tomar cuidado em programação paralela, né? Pode ser que um modelo termine de executar as coisas antes dos outros. Então, depois, como você vai ter que agregar esses gradientes, você tem que garantir que todos os modelos terminaram de fazer os cálculos antes de fazer essa agregação. E o PyTorch tem uma função específica para esperar os dispositivos fazerem os cálculos deles, que é o Synchronize, torch.cuda.synchronize, que é para sincronizar os processos, né, para todo mundo, garantir que todo mundo terminou de executar os comandos que foram dados para ele. Né? E aí, dado que todo mundo terminou de calcular os gradientes, o que a gente faz é agregar esses gradientes. Aí só tem uma confusão aqui, né, porque a gente vai fazer essa agregação para cada parâmetro individual, né? A gente tem uma função allReduce, que vai receber uma lista dos gradientes calculados para um dado parâmetro, e aí fazer essa agregação. Então, o que a gente faz é isso aqui, né? Para cada índice de parâmetro, no número de parâmetros que a gente tem no nosso modelo, a gente cria uma lista de gradientes. E aí, para cada parâmetro aqui dos nossos parâmetros débitos, que é essa lista que está aqui, né, do modelo de parâmetros, o que a gente faz é pegar aquele parâmetro específico e acessar o gradiente dele e mandar para essa lista. Então, por exemplo, daqui essa lista vai ser, né, para a primeira camada de convolução do modelo, no parâmetro weight ali da primeira camada, você vai ter, então, todos os gradientes foram calculados entre as GPUs dessa camada específica nessa lista. E aí você dá um allReduce disso, usando o torch no grad para garantir aqui, eu acho que nem precisaria, porque como você está processando os gradientes, eles você não tem o requires grad igual true. Mas, enfim, não vai fazer muito mal aqui também. Errado não vai ficar. Então, isso aqui, você tem os gradientes estimados por cada GPU, o allReduce vai fazer essa soma na GPU 0 e depois mandar de volta para as outras GPUs. Então, aí você vai ter todos os gradientes estimados, né? E aí você pode dar um step do otimizador. Isso vai atualizar os parâmetros. Então, é meio chatinho, né, inicialmente, mas, assim, também não tem tanto segredo. É programação paralela, basicamente. Você enviar os dados para vários dispositivos e fazer só os cálculos. Mas é claro, a complicação disso é que quem já mexeu com programação paralela, né, sabe o quão fácil é dar problema. Você tem várias situações ali de concorrência e tal que pode dar problemas, né? Então, começa às vezes a dar uma dor de cabeça maior, mas para um loop básico de treinamento não é tão complicado. Ok? Ok. E aí só tem uma coisa aqui nesse código que a gente fez aqui, que é o data parallel, que eu chamo. Um possível gargalo é que todos esses comandos aqui, eles foram feitos por um único processo na CPU, que pode acabar sendo um gargalo. Né? Se você estiver treinando, por exemplo, com duas GPUs,
dificilmente vai ser, mas imagine que você está treinando lá 30 GPUs, fazendo esse paralelismo aqui. Aí você ter um processo só fazendo isso pode acabar sendo gargalo, porque a gente tem só um processo fazendo o carregamento dos batches aqui, né? Que é aquilo que eu comentei no começo, né? Só um processo pode acabar gargalando. Então, o mais adequado realmente é fazer o que o pessoal chama do Distributed Data Parallel. É, na verdade, você criar um processo que vai alimentar cada GPU, um processo na CPU, que vai alimentar cada GPU de forma independente. Seria o mais adequado, né? Porque aí você vai ter realmente N GPUs e N processos distintos, fazendo todo o processamento de forma totalmente paralela. E uma outra dificuldade é, de novo, a camada batch-norm. Tem que tomar cuidado com ela, porque o batch-norm, ele calcula as estatísticas de um batch. Se você está separando o batch em diferentes GPUs, você vai ter estatísticas distintas, certo? Então, isso pode dar problema também. É comum o pessoal fazer a sincronização das estatísticas do batch-norm também entre as GPUs, igual foi feito aqui com o Gradiente. Cada GPU vai enviar as estatísticas do batch que foram calculadas para as outras GPUs, vai agregar isso e aí enviar de volta para todo mundo. E até por isso que, em alguns casos, o pessoal tenta evitar usar normalização batch-norm, e aí usa outros tipos de normalização, porque aí é mais fácil de paralelizar, né? O batch-norm ele sempre tem esse problema de sincronização dos valores. Certo? Mas, assim, é só dando os conceitos gerais dessas ideias de treinamento, né, em paralelo. E aí é todo um universo mesmo que é meio complicado. Bom, e na verdade era isso que eu ia falar dessa parte de paralelismo, só eu te dar uma geral dos tipos de paralelismo que a gente tem, então. Você tem o pessoal, isso não é um nome padrão, como eu mencionei, mas o pessoal chama de pipeline paralelismo, que é aquela ideia inicial que a gente viu de pegar um modelo e pôr algumas camadas numa GPU, outras camadas na outra. Então, você vai ter esse paralelismo de pipeline. Tem o data paralelismo de dados, que é essa ideia de um batch. Você divide partes do batch em diferentes GPUs. Aí, o paralelismo de dados distribuído, que é a ideia, né, de criar diferentes processos na CPU, que vão distribuir esses dados para GPU, para diferentes GPUs. Você tem a ideia do model paralelismo, que é até usado para grandes modelos, que você, na verdade, para uma dada camada do modelo, por exemplo, você põe parte da camada em diferentes GPUs. Eu até peguei um artigo aqui, a própria AlexNet, que é uma das redes mais antigas, ela usava o paralelismo de modelo. Então, no artigo do AlexNet, foi uma das primeiras arquiteturas definidas, né, de redes neurais. Eles têm essa figura aqui, né, que eles mostram justamente, você tem uma camada, essa camada ela tem 96 filtros, só que aí eles pegam em metade dos filtros, põem numa GPU e a outra metade na outra GPU. E aí, de vez em quando, eles sincronizam as ativações entre as GPUs. Então, é uma coisa que é feita também, em alguns casos, pegar uma camada e dividir em diferentes modelos, em diferentes GPUs. Que é um paralelismo também mais, de certa forma, mais fácil, certo? Porque, em geral, você vai ter exatamente a mesma computação. Você tem lá 100 filtros. De forma trivial, você pode dividir 25 numa GPU, 25 na outra, 25 na outra. E aí você sabe que isso já não vai ter problema de uma GPU terminar muito antes que a outra, né? Enquanto que aquele primeiro caso que a gente viu de pôr as primeiras camadas numa GPU e as outras em outra, as camadas em outra GPU, isso pode dar mais problema, certo? Porque as primeiras camadas pode ser que tenham um processamento mais pesado, mais demorado, enquanto que as finais seja mais rápido o processamento. No modelo de classificação, a gente viu, né, as primeiras camadas vão processar dados em maior resolução e as últimas camadas vão processar dados em menor resolução. Então, é uma coisa que pode ser um pouco mais difícil de garantir que você não vai ter GPUs ociosas ali, enquanto que esse paralelismo de dividir uma camada entre GPUs é mais simples, do ponto de vista ali de não ter dispositivos ociosos, mas tem um problema de ter maior comunicação entre os dispositivos, porque você vai ter que ficar sincronizando os valores ali das camadas. Me parece que esse primeiro tipo aí, né, de pipeline, se você usa realmente quando você tá com... Às vezes você tem um negócio que roda até bem rápido, mas você precisa de memória, né? Tá faltando memória, né? Enquanto esse segundo, né, o de dados,
no melhor, segundo aí que você falou, né, de modelo, isso. Dá para você usar assim, quando você tem um rig, né, de treinamento que ele tem poucas GPUs ali, é um negócio meio mais, sei lá, vou dizer entre aspas, caseiro, né? Sei lá, se você tem 12 GPUs ou 3 GPUs iguais, né? E aí, tipo, dá para fazer mais assim, quando você quer fazer alguma pesquisa mais rápida, né? Ou algo assim. Ou você não está em uma grande empresa, né, que tem um negócio ali de centenas de CPU e GPUs, né? Paralelismo de modelos é usado, tem centenas de GPUs também. Uhum. Só que, e justamente, você começa a ter cada vez mais comunicação entre as GPUs. Então, Por isso que para tipo 2 ou 3 GPUs parece mais legal de usar, né, nesse sentido. aí tem uma outra estratégia que é a mais poderosa, né, o Fully Sharded Data Parallel, que você realmente divide o seu modelo completamente em diferentes partes, e aí manda cada parte do seu modelo para uma GPU distinta. E aí a implementação disso, o PyTorch ele até tem uma classe que faz isso, mas ainda está meio que em beta, estado beta. Atualmente, a biblioteca DeepSpeed é meio que a referência nesse tipo de paralelismo. É uma biblioteca extremamente poderosa e eficiente. E acho que eu até pus o link aqui. Bom, não tem nada aqui mesmo. É uma biblioteca feita pela Microsoft, inclusive. Bom, tem 33 mil estrelas aqui no GitHub. Ela faz essa ideia do paralelismo completo de modelos. E tem até o artigo dela, que é uma leitura bem bacana. Tem esse artigo que ela é baseado, 2020. E essencialmente o que eles fazem, né? Só para mostrar aqui na figura. Digamos que se você tem aqui N GPUs, e aqui eles dão alguns valores de economia de memória quando você tem 64 GPUs, que é bastante. E a ideia é que, bom, uma coisa dessa biblioteca é que ela é mais útil para modelos de linguagem, porque o que eles assumem é que os parâmetros do modelo usam mais memória do que as ativações do modelo. Em geral, em modelos de linguagem, é comum você ter esses modelos com vários bilhões de parâmetros, e as ativações não usam tanto memória quanto só ter o modelo ali, os parâmetros do modelo. Enquanto que em visão, a gente pode ter ali uma camadinha de algumas convoluções com filtros 3x3, com pouquíssimos parâmetros. Se as imagens forem de alta resolução, você vai ter muitas ativações. Então, o que eles assumem aqui é que em cada GPU, você vai ter as ativações são meio que irrisórias, mas você armazenar os parâmetros dos modelos, os gradientes e os estados do otimizador, isso vai ocupar bastante memória em cada GPU. E especialmente o estado do otimizador é algo que às vezes a gente nem pensa, mas diferentes otimizadores, a gente usou o SGD durante a disciplina, né, o gradiente estocástico, descer de gradiente estocástico. Tem outros otimizadores que o pessoal costuma usar, o Adam é um dos mais populares, só que acontece que otimizadores mais robustos, ali, mais complexos, eles usam bem mais memória, muitas vezes. O próprio Adam, esse K igual a 12 que eles mostram aqui no artigo, indica que quando você vai atualizar, fazer o gradiente descendente ali usando o método Adam, você vai usar 12 vezes o número, a quantidade de parâmetros que você tem no modelo. Então, se o modelo ocupa 2 GB, para poder atualizar os parâmetros e calcular usando o Adam, você vai precisar de 10 GB, ou melhor, 24 GB. Então, é algo que a gente nem pensa, né? Mas só a parte da otimização ali, de atualizar os parâmetros, pode usar bastante memória, dependendo do otimizador. E é o que eles representam aqui, né? O que essa biblioteca faz, ela começa pelo Data Parallel, a ideia do Data Parallel, que cada GPU vai receber uma parte de um batch, e você tem diferentes níveis de otimização possíveis aqui. Então, no baseline, você tem um modelo em cada GPU distinta, e a ideia é que a gente vê a implementação ali, né? Cada GPU vai receber uma parte do batch, vai fazer o cálculo dos gradientes, atualizar os parâmetros e calcular os gradientes, enviar para as outras GPUs, e aí elas vão atualizar os parâmetros
de acordo com os gradientes calculados. Mas, de forma interessante, né, você tem um primeiro nível de otimização aqui, em que cada GPU ela pode atualizar, calcular qual vai ser o novo valor dos parâmetros de forma independente. Então, eu tenho uma GPU que vai ser responsável por atualizar os parâmetros de uma dada camada, outra GPU atualiza de uma outra camada, e aí, depois de atualizar os parâmetros, essas GPUs vão enviar o resultado para as outras GPUs. Então, esse cálculo da atualização do parâmetro, que para alguns otimizadores pode ser mais complexo, né? É feito de forma independente entre as GPUs. E aí, enfim, aí você tem outras otimizações que, na verdade, cada GPU ela vai calcular o gradiente de forma independente também. E aí, por exemplo, uma GPU vai calcular o gradiente e enviar o resultado para outra GPU. Aí outra GPU vai usar esse resultado e calcular o gradiente dela. E aí ela envia para outra GPU e assim por diante. E você tem níveis que o modelo completamente, né, cada GPU vai receber só parte do seu modelo. E aí esse modelo vai ser aplicado em parte dos dados, o resultado enviado para outra GPU e assim por diante. Também na hora de calcular os gradientes, cada GPU vai atualizar só aqueles parâmetros que ela está armazenando e enviar o resultado para as outras GPUs. Então são umas estratégias de otimização e de paralelismo bem poderosas que podem economizar bastante memória, inclusive. Eles até mostram aqui, né, se a gente usasse 64 GPUs de forma trivial, usando data parallel, copiando o modelo várias vezes, a gente precisaria de 120 GB de total de memória para processar um modelo de 7,5 bilhões de parâmetros. Mas usando todas essas otimizações, a gente precisaria só de 1,9 GB por GPU. Por GPU. E eles até têm uma figura aqui das do ganho de performance, dependendo do número de GPUs. Eles vão de 64 até 400. E é até curioso, né? Tem a linha azul aqui, que seria o ganho linear. Ou seja, quando você dobra o número de GPUs, você dobraria ali o ganho de performance. Só que usando essa biblioteca, você, na verdade, consegue ter um ganho super linear, acima do linear. Porque a ideia é como, além de você estar paralelizando os cálculos, você está usando menos memórias, você pode aumentar o tamanho do seu batch, e isso leva a uma performance melhor. Então, você dobra o número de GPUs, na verdade, você pode ter um ganho que é maior que o dobro de dobrar o número de GPUs. Então, você pode ter até uma performance super linear aqui, um ganho de performance super linear. É uma biblioteca interessante. Só que aí também a gente já está em níveis de treinamento em dezenas de GPU. E uma última técnica que é usada também, a gente até viu ela no Hugging Face, que é usar a própria CPU. Se o seu modelo está usando muita memória em algumas partes, por exemplo, no caso do modelo de classificação, né, as primeiras camadas usam muita memória, você pode, a princípio, depois de aplicar o modelo, aplicar as primeiras camadas, né, salvar o resultado, mandar o resultado para a CPU, enquanto que o resto do modelo faz o restante dos cálculos. E aí, no backward, na hora que você precisar ali do valor que está na CPU, é copiado de volta para a GPU e é calculado os gradientes. Então, você pode também fazer um jogo aí com a própria CPU para economizar um pouco de memória. E aquela biblioteca DeepSpeed, ela faz isso também. Você pode ter umas opções ali de mandar parte do modelo para a CPU. E ele tenta otimizar ali para ter o mínimo de comunicação, né, com a CPU. Certo, pessoal? Uhum. Beleza. Bom, e de redes neurais, era isso que a gente ia ver na disciplina. A gente termina aqui sobre redes neurais. E, claro, teria outros assuntos que a gente poderia ver, mas tem muita coisa em redes neurais que ainda não está tão firmada, certo? Não tá, é difícil você falar que aquilo realmente é mais útil. Muita coisa em redes neurais ainda funciona só na prática, você vê se funciona ou não e aí aplica. Então, mas pelo menos a maioria do que a gente viu aqui na disciplina sobre redes neurais são coisas que já estão um pouco mais fundamentadas. E o que a gente vai ver na sequência é uma parte de situações em que você não necessariamente vai ter dados para fazer um treinamento de um sistema de classificação, né, ou de detecção de objetos,
e você quer rastrear, por exemplo, um objeto numa imagem, ou você quer reconstruir uma cena a partir de várias fotografias que foram tiradas dela, que é a ideia de detecção de pontos salientes e casamento de pontos salientes, que a gente vai dar uma olhada. Mas acho que eu vou fazer um intervalo antes da gente começar. Vai ser um módulo curto, razoavelmente curto, porque não vai dar para entrar muito a fundo na teoria. A última vez que eu dei o curso de visão computacional, esse assunto de pontos salientes foi 4 aulas inteiras, né? Então, não dá tempo da gente ver realmente de forma profunda, a gente só vai ver as ideias gerais e uma implementação. Mas eu fui fazer intervalo, e aí a gente volta daqui a 20 minutos, às 4 horas, ok? Beleza, professor? Até já, gente. Ô, César, dá pra você mostrar esse paper aí, o nome dele?